Boa noite, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Iniciando hoje mais um culto, eu quero pedir aos irmãos que quem estiver com suas Bíblias, abram sua Bíblia no livro de Salmos, no versículo 32, capítulo 32, versículo 7. Amém? Que diz assim: Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Amém? Que esse salmo ele seja um consolo para o nosso coração, porque Deus ele tem cuidado de nós, Ele tem nos livrado de toda doença, ainda mais por este período que a gente tem passado, e Ele cuida de nós nas angústias, nas tristezas, e é essa certeza que nós temos para o nosso coração, para a nossa vida, a nossa fé em Cristo. Amém? Agora nós vamos orar e passaremos para a parte do louvor. Então, Senhor Deus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento. O Senhor tem nos livrado, Senhor, de toda doença, de toda peste, Senhor, que tem nos assolado, Senhor, a sua nação, o seu povo santo, Pai amado. O Senhor tem consolado o nosso coração em meio à crise, Senhor Jesus. O Senhor é o nosso consolador, é o Deus curador, é o Deus que tem nos livrado de tudo, Senhor, de tudo que vem nos assolar, Pai. Oh, Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Pai, por ser constante em nossas vidas, ó Deus amado, pelo Teu Santo Espírito que tem sido nosso ajudador, Senhor, neste período de crise, Pai amado. O Senhor é quem nos consola, é o Senhor que tem nos ajudado, Senhor, em todo o tempo e fora de tempo, Pai. Por isso nós te agradecemos, em Teu santo nome. Amém. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos
louvar a Deus agora com ousado amor. Você sinta aí a presença de Deus e o amor dele na sua casa, no seu lar, amém? Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Das luzes
Boa noite, povo de Deus. Que a graça, que a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa transbordar ao seu coração. A palavra de Deus diz que tudo tem um tempo e tudo tem um propósito. A palavra de Deus diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A palavra de Deus diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para todo aquele que está em Cristo, que está firmado no Senhor, jamais será desamparado. A palavra do Senhor diz que o que faz a diferença, na verdade, é o que tem o Senhor e o que não tem o Senhor. E o desejo de Deus é de salvar. O desejo de Deus é de abençoar o seu povo. Mas muitas vezes as pessoas afastaram-se de Deus. O Senhor Jesus, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, que apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis acolher vocês como a galinha acolhe os seus pintinhos embaixo das asas, mas vocês não quis. Então, em tempos como esse que nós estamos vivendo, é um tempo de fazermos uma reflexão. Mas o apóstolo Paulo, sempre muito convicto da sua fé, e disse: será o que pode nos separar do amor de Deus? Será que é o presente? Será que é o futuro? Será que é a altura? Será que é a profundidade? Será que é a morte? Será que é a vida? Será que é os anjos? Será que é os principados? Será que é o coronavírus? O que ele disse é que tem certeza que nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus, que nós temos de mais precioso na nossa vida. Tem muitas coisas boas, mas o Senhor é o nosso bem maior. Que nós possamos de verdade aproximar mais do Senhor, para que nós ainda possamos viver nessa terra um grande avivamento, um grande derramar de Deus. Tem muita gente que tem muita promessa de Deus, que tem um chamado, e pessoas que às vezes até já desistiu. Mas tudo tem um tempo e tudo tem um propósito. Então nós vamos ficar firmes no Senhor, aproximar mais do Senhor, pois diante de tudo que se passa, diante de tudo que acontece, nós vamos examinar as Escrituras, examinar a palavra de Deus. Isso nos encoraja a continuar cada vez mais firme, porque a palavra de Deus se cumpre em tudo. Eu quero falar com você um pouquinho hoje sobre alguns sinais da volta de Cristo. Nós sabemos que muitas profecias têm se cumprido, muitas palavras têm se cumprido, mas tem uma que ainda não se cumpriu, que é a volta de Cristo. E nós sabemos que Ele voltará. E Ele vem buscar um povo santo, vem buscar um povo sem mácula, vem buscar um povo lavado e remido no seu sangue. E o Senhor espera por esse dia, onde os seus escolhidos que creram no seu nome estará para sempre com Ele. A gente faz muitos planos aqui nessa terra, trabalhamos, e isso não é errado. Mas a gente precisa, o apóstolo Paulo diz assim: ó, gente, pensai-vos nas coisas lá do alto. Pense, quando o próprio Jesus disse: não turbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai tem muitos lugares. Que tremendo isso, né? E ele fala: se não eu vos diria,
vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos buscarei, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Deus tem um projeto, um plano eterno para nossas vidas. Eu estava lendo uma passagem em Mateus 22, quando fala das bodas, daquela grande festa, quando aquele rei preparou aquela grande festa, aquele grande banquete, e foi convidar as pessoas, enviou o seu servo para convidar as pessoas. Mas muitas das pessoas, eles diziam o seguinte: olha, eu não posso. Um dizia, porque eu me casei. Outro disse, olha, eu comprei os bois e não vou poder ir. Outro disse, eu comprei um campo. E sempre as pessoas arrumando alguma desculpa. E às vezes fazendo coisa que não é errado. Mas a gente não peca só cometendo determinados tipos de pecados. A gente peca também por ação, mas a gente peca também por negligência. E o Senhor Jesus diz que, em primeiro lugar, é o reino de Deus. Porque as pessoas às vezes estão preocupadas com tantas coisas. Me lembro aquela passagem que Jesus foi na casa de Marta e de Maria, e ele estava ali, ele era amigo da família, amigo de Lázaro. E a Marta estava preocupada com tantas coisas, coisa boa. Mas a Maria, ela estava aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a palavra, ouvindo os ensinamentos. E Marta vem questionar com Jesus: Senhor, o Senhor não se importa que a Maria não está me ajudando a usar fazer de casa? E Jesus fala: Marta, Marta, você está preocupado com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Essa ninguém vai tirar dela. A gente tem que aprender o que vai permanecer eternamente na nossa vida. O que é a vontade de Deus para a nossa vida, o que é prioridade para a nossa vida. Sabemos que hoje nós vivemos num mundo muito cheio de atividades. As pessoas hoje têm um excesso de atividade que não tem o tempo, muito entretenimento, e às vezes tem descuidado daquilo que é o mais importante. E o Senhor Jesus diz que vai voltar. E Ele vai voltar para buscar uma igreja. Em Mateus 25 fala de 10 virgens. As 10 esperavam o noivo. Mas não basta esperar. A palavra de Deus diz que 5 era prudente, porque elas estavam cheias do azeite, as suas lamparinas estavam cheias do azeite. Mas 5 esperavam também o noivo. Mas a sua vasilha estava vazia. Ela não tinha azeite. E o Senhor Jesus chama essas mulheres de imprudentes, porque elas não estavam preparadas para a volta do noivo. E nós estamos vendo aí tanta gente, tantos comentários, tantas situações. E quantos estão de verdade se preparando, cuidando da sua alma para viver a vida eterna com Deus? Esse é um tempo também de reflexão, de preparação. Como está a sua vida para com Deus? Então nós vamos ler aqui a palavra de Deus, vamos continuar conversando um pouquinho aqui em Lucas, no capítulo 12, versículo 40, Jesus mesmo diz assim: portanto, estai-vos também apercebido, porque virá o Filho do Homem no momento que ninguém imagina. Ou seja, estejam sempre vigiando, esteja sempre se preparando, esteja sempre, em primeiro lugar, buscando o reino de Deus para a sua vida. Então, primeiro nós temos que ter consciência disso, que o Senhor Jesus Cristo, Ele voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Agora, Ele disse que o momento que menos esperar, mas o Senhor deixou algumas pistas.
deixou alguns sinais. Ó, quando estiver acontecendo essas coisas, o Filho do Homem estará próximo à sua volta. E nós temos que estar ligados. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele fala de algum comportamento de algumas pessoas. Ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós vivemos hoje tempos difíceis. E aí ele fala assim: pois os homens serão egoístas, avarentos. Por que que o nosso país, que é um país tão abençoado, que é um país tão rico, é um país que as pessoas, todos poderiam ter melhor qualidade de vida, mas devido ao egoísmo de muitos administradores avarentos, insaciáveis, pessoas que, pensando em seu próprio bem, não importa que muitos estejam sofrendo, passando fome. Então Paulo, ele fala: olha, nos últimos dias, esse tipo de pessoas, eles vão se multiplicar, pois os homens serão egoístas. Pessoas que pensam só em si próprio, estando bom para ele, não importa o que esteja acontecendo com as outras pessoas. Avarentos, gananciosos, arrogantes. Nós vemos uma batalha espiritual, blasfemadores que não respeitam Deus. Como tem acontecido isso? Pessoas tentar zombar de Deus, embora de Deus ninguém se zomba. A ilusão da pessoa é pensar que ele vai zombar de Deus. A palavra de Deus em Gálatas 6, 7 diz que Deus ninguém se zomba. O que o homem plantar, isso colherá. Mas existem homens blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, sem reverência. Como a gente tem observado que muitas coisas têm melhorado, a tecnologia, mas quando as pessoas têm endurecido seus corações, têm sido individualistas, né? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, e assim sucessivamente, que Paulo vai descrevendo. Comportamento cruel de muita gente. Mas sempre teve isso. Se a gente for observar, os sinais sempre teve. Mas nos últimos tempos agora, Jesus fala que haverá terremotos, que haverá guerra, que haverá fome. Sempre teve isso. Porém, nos últimos tempos, tem multiplicado. Hoje, por exemplo, falando sobre o egoísmo, o mundo produz alimento que não teria necessidade das pessoas morrer de fome. Por exemplo, hoje se fala tanto mesmo no coronavírus, e não estou falando que não se deve falar, mas o mundo produz alimento para ninguém morrer de fome. O Brasil mesmo, o Brasil vai mais uma vez no ano que de 2020, mais uma vez, vai ser recorde de produção. Deus tem abençoado tremendamente, mas muitas pessoas não estão preocupadas com as outras pessoas. E assim, devido a essa maldade das pessoas, muito mais gente tem morrido de fome do que de coronavírus. E a gente não vê tamanha preocupação com resolver o problema de alimento. Não estou generalizando, porque tem pessoas tremendas. Tem muita gente trabalhando para ajudar. Mas muitos governantes, até mesmo no momento de doenças como o mundo tem vivido, existem pessoas que querem tirar proveito desses momentos para se beneficiar. Então isso
Não é de se assustar, isso é bíblico, está na palavra. Esses são os sinais que o Senhor Jesus está às portas e que nós precisamos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar a presença de Deus. Mateus, no capítulo 24, quero ler alguns versículos que está aqui em Mateus 24. Por exemplo, versículo 37, Jesus ele dá uma advertência. Ele fala: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quem não conhece a história de Noé, né? Até as criancinhas conhecem a história de Noé. Como que era a história de Noé, que fez um grande barco? É interessante que Deus sempre ele avisa, antes de praticar o juízo, Deus avisa o seu povo primeiro. Deus avisa a humanidade. Antes de Deus queimar Sodoma e Gomorra, Deus primeiro avisou, enviou Ló lá em Sodoma e Gomorra. Agora, no tempo de Noé, o Noé pregava justiça. O Noé pregava salvação. O Noé falava sobre o juízo de Deus que estava por vir. Mas as pessoas zombavam de Noé. As pessoas achavam que Noé era um maluco, mas Noé está dizendo: olha, haverá um grande dilúvio, a terra vai ser tomada de água. Mas as pessoas não se importaram com isso. Quando as pessoas se importaram, quando as pessoas foram dar crédito às palavras de Noé, foi quando a porta da arca fechou. Quando a porta da arca fechou, que a chuva veio com muita intensidade e começou a alagar toda a terra, muita gente quis entrar para a arca. Muita gente deu crédito à pregação. Mas já era muito tarde. A arca de Deus está com a porta aberta para mim e para você nesse tempo. O Senhor Jesus, ele é a porta. E essa porta está aberta. Esse é o tempo da oportunidade. Esse é o tempo da salvação. Esse é o tempo da graça. Mas eu quero te dizer algo, que vai chegar uma hora que essa porta vai fechar. E nós não podemos deixar para valorizar a nossa salvação depois que for tarde demais. Em Lucas, no capítulo 16, nós vemos uma passagem tremenda que fala sobre o rico e Lázaro. Aquele homem morreu, aquele homem chamado Lázaro, e foi para um lugar de delícia. Aquele homem que sofreu tanto na sua vida, mas eu creio que ele não foi salvo porque sofreu. Ele foi salvo porque creu em Jesus, creu na palavra. E o outro foi para o inferno não porque era rico, mas porque rejeitou a graça, rejeitou a salvação. E quando estava no lugar de sofrimento, no lugar de dor, então aí ele resolveu clamar, aí ele resolveu orar, aí ele resolveu buscar de Deus. Mas ele não precisava mais. Sabe, depois que a gente parte dessa vida, não adianta falar que era bonzinho, não adianta orar por ele, não adianta fazer prece por ele. Depois que partiu dessa vida, Hebreus 9, 27, a palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma vez. E depois disso vem o juízo. Depois disso não tem o que se fazer mais. Então esse é o tempo, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Deus está sacudindo o mundo. E às vezes tem gente que continua dormindo, desapercebido. Não está usando esse momento para poder simplesmente descansar. Eu creio que deve se descansar sim, mas deve fazer conserto. Deve consertar a vida com Deus. Às vezes alguém que tinha parado deve recomeçar. São sinais de alerta. Estejam, pois, apercebidos. Estejam atentos aos sinais. Eu sei que nós não podemos ficar com medo e ficar aí assombrando as pessoas. Não.
Nós não precisamos de ficar com medo de nada. Nós precisamos de aproximar do nosso Deus. Nós precisamos adorar o nosso Deus. O nosso Deus é quem cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em pastos verdejantes e guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eita glória! Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Que tremendo! Quem está com o Senhor não precisa de viver tocando terror. O grande perigo que tem é onde que nós estamos em Deus. É quantas pessoas afastadas dos caminhos de Deus. É quantas pessoas que se diz cristão, mas vivem na prática do pecado, que precisam de arrependimento, precisam de reconciliar com o Senhor e ficar em paz. Ainda que a terra se abale, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é importante é você estar firme no Senhor. Então, a palavra de Deus nos fala sobre os sinais. Sinais. Quando alguém está com febre, é sinal que tem alguma infecção, alguma inflamação. É necessário cuidar. Então, o problema, uma dor de cabeça não é uma doença. Uma dor de cabeça ela é uma denúncia, que tem algo que não está certo. É necessário tomar uma providência e cuidar. Agora, os sinais estão acontecendo. É necessário o povo de Deus se posicionar. É necessário não apenas a gente ficar postando um monte de vídeo aí, de áudio, de vídeo. Não que não se possa postar, mas o tempo com Deus, no seu quarto, o seu tempo no secreto com Deus é mais importante que tudo isso. A sua intercessão pelo Brasil, sua intercessão pela nossa nação, sabe, o seu clamor é mais importante do que você postar um vídeo. É você ter condição de ficar meia hora aí no seu quarto, uma hora, clamando a Deus, intercedendo, buscando o Senhor pelas autoridades e orando o Senhor, e crendo, profetizando vida, e repreendendo o mal, repreendendo a peste, repreendendo a praga. Então o Senhor nos fala de quê? Que no tempo do Noé, o povo não deu atenção. Quando quis dar atenção, era muito tarde. Vamos ler ainda mais um versículo, em Mateus 24, no versículo 12, Mateus 24, ele é um capítulo profético, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Deus nos livra disso. Por se multiplicar o pecado, o escândalo, a falta de reverência, a falta do temor de Deus, isso tem se multiplicado. Nós estamos vivendo um tempo que muita gente tenta fazer com que aquilo que é certo é errado e chamar o que é errado de certo. Nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas têm feito, às vezes, manifestações públicas fazendo apologia ao pecado. Fazendo apologia àquilo que é contrário à palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que muita gente vai se decepcionar com isso e vai esfriar. Às vezes por quê? Porque vê pessoas que pensavam ser pessoa que tinha credibilidade, que era pessoa até de Deus, cometendo pecados, causando escândalo, e diz que o amor de muitos vão se esfriar. Mas eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, volte para o primeiro amor. Invista na sua vida com Deus. Tenha toda semana, separa o seu dia de jejum, todos os dias o seu devocional. Invista em você, não deixe a chama, presta atenção no que estou te dizendo, não deixe a chama do Espírito Santo apagar no seu coração. Que a alegria da salvação transborde do seu coração. Que você esteja esperando a volta de Cristo,
Se ele voltar hoje, a sua lâmpada esteja cheia. Então, muita gente vai esfriar. Mas que nós não possamos ser influenciados, porque nós sabemos que existe um povo que é conhecido como os remanescentes. Um povo de Deus, que sempre existiu esse povo, que sempre adorou. No tempo da maior perseguição que a igreja já viveu, mas ninguém nunca conseguiu calar a igreja. Existe uma igreja, a verdadeira igreja de Cristo. Ela é imbatível. Ela sempre vai vencer. Ela sempre vai adorar. Ninguém pode calar a igreja do Senhor. Ela é sustentada pelo Espírito Santo de Deus. As portas do inferno jamais prevalecerá contra a igreja do Senhor. A igreja vai avançar, a igreja vai romper. Então, se alguém estiver esfriando, desanimando, mas faça parte da igreja. Os nascidos de Deus, ele vence o mundo. E a arma que vence o mundo é a nossa fé. Não perca a sua fé, cuide da sua fé. Invista em você mesmo. Invista em você. Sabe como está a sua vida com Deus? Você tem a alegria da salvação dentro de você. Não é porque muitos vão pecar e vão escandalizar que você vai pecar também. Decida fazer parte do povo santo. Decida fazer parte do povo fiel. Decida fazer parte do povo que adora. Decida fazer parte do povo que Deus pode contar com ele na face da terra nesse tempo. Então, sede santo. A palavra de Deus diz, para você ser santo, homem de Deus, mulher de Deus. Se eu ler mais um versículo da palavra de Deus, Mateus 24, versículo 7 diz, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra rei, e verá fome e terremotos em vários lugares. Quanta gente morre de fome. Quantas vidas têm sido abaladas. Isso, você pode ler todo o capítulo 24 de Mateus. Tem coisas que a gente pode orar para não acontecer. E não acontece. Mas tem coisa que é profético e vai acontecer. O que faz a diferença é como está o povo de Deus para viver o tempo profético. Como está o tempo de Deus para viver o tempo de uma igreja perseguida. Como está o tempo de Deus para viver um tempo que se faz apologia ao pecado. Onde não tem reverência, onde não tem o temor de Deus. Como nós estamos, povo de Deus? Nós vamos usar todo esse tempo que nós estamos vivendo para a gente melhorar. Talvez você está dizendo, eu estou bem, eu estou aleluiado, glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você que dá para você melhorar mais um pouco. Você está dizendo, eu sou uma bênção, eu acredito. Mas dá para você ser mais, dá para você ir além. Você tem potencial. Talvez você está meio parado, mas existe muito de Deus na sua vida. E você pode ir muito além. Mas para a gente orar, e tem um povo aqui querendo cantar mais, tem uma equipe aqui de louvor, o Alex está com o violão já afiado ali. Mas em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, a palavra de Deus nos fala que antes da volta do Senhor, vai acontecer um grande avivamento. Eu espero por isso. Assim como o pecado tem se multiplicado. A palavra de Deus diz que o amor vai esfriar, a ciência vai multiplicar, e glória a Deus que tem multiplicado. O povo hoje consegue fazer coisas tremendas. A ciência tem se multiplicado, mas também existe uma palavra que o Senhor disse que virá um grande avivamento. Eu creio que nós vamos viver algo muito poderoso. Talvez em breve. Deus não está parado. Deus não está simplesmente observando tudo. Ele está observando. Mas vai chegar o momento de Deus agir. E quando Deus agir, haverá um grande mover do Senhor. O vento do Espírito Santo vai soprar. E Joel diz assim,
em 2:28, e acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, até sobre o servo e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que venha. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Presta atenção nisso, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, é sem fazer acepção de pessoas, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, estão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. E Deus está chamando o seu povo para buscar a sua presença, para estar em comunhão com o Senhor. Nós não precisamos de temer nada, mas nós precisamos estar firmes com o Senhor, porque a pior coisa é quando o seu Senhor vier, é quando o nosso Senhor vier e nós não estivermos preparados. Esse é o tempo oportuno, esse é o tempo de reconciliar, esse é o tempo de entregar a vida a Cristo, esse é o tempo de consertar a vida, esse é um tempo de oportunidade. O Senhor Deus encoraja você que já está bem a ir em frente. Mateus 24 diz que aquele que perseverar até o fim, não é aquele que começar e parar no meio da estrada, aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você, meu irmão, às vezes está enfrentando batalha espiritual, está enfrentando guerra, minha irmã, parece que o céu está blindado. Tá não. Continua. Chegará o momento da ação de Deus em favor da sua vida. Se você está bem, continue crendo, Deus está te ouvindo. E se você está fraco, desanimado, canseira, é o tempo de você fazer como o filho pródigo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E ele levantou. Tinha pecado errado, fez tudo errado. Eu vou levantar. Eu vou sair desse chiqueiro. Eu vou sair desse pecado. Eu vou sair dessa lama. Eu vou estar com meu pai. Às vezes Deus está falando com alguém. É hora de levantar. É hora de estar com o pai. O pai tem tudo preparado. Roupas brancas, roupas limpas, roupas novas. Anel no dedo, sandália nos pés. O pai tem o perdão e tem a graça. Eu quero orar com você e quero encorajar você a cuidar de algo mais poderoso, mais precioso que você tem na sua vida, que é a sua fé, que é a sua comunhão com Deus. Pai, obrigado. O Senhor é bom. O Senhor é fiel. O tempo que nós vivemos é o tempo que o Senhor tem o controle e domínio de todas as coisas. É o tempo de oportunidade. Que a tua palavra possa encher cada coração, cada mente. Que o Senhor esteja, meu Pai, cuidando de cada vida e dando força ao teu povo para viver uma fé genuína e verdadeira. E que todo inimigo de Deus seja repreendido e caia por terra. Toda obra maligna, todo espírito de destruição contra os lares, família, toda a força da doença seja repreendido, todo ataque das trevas contra os pertences, contra a vida financeira, contra a saúde, contra o relacionamento com a família, contra as amizades, nós repreendemos todo tipo de mal. O que o Senhor abençoou, abençoado será. Que a bênção do Senhor transborde em cada coração e o teu povo possa ser sustentado pelo Senhor, segurado pelas tuas mãos abençoadoras. Que o Senhor possa suprir todas as necessidades, tanto material quanto espiritual, para a glória e o louvor do Senhor.
Amém? Que o Deus vivo encha você do amor dele, da graça e da paz. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Vamos voltar ao momento de louvor e adoração. Não se turbe o vosso coração.